Bom dia, professores, tudo bem? Vou contar um pouco, então, do meu projeto. O meu projeto é um gerador de dados sintéticos, então vamos pensar em um cenário de uma empresa do ramo do agro que tem ali dois modelos implementados de machine learning, um modelo de concessão de empréstimo para pessoa física e outro de concessão de empréstimo para pessoa jurídica. Não é uma empresa que tem dados em volume e qualidade suficientes para gerar esses modelos, então foram modelos criados com dados sintéticos, dados artificiais. E pensando aí em dar manutenção para esse tipo de modelo que foi implementado, a gente criou esse produto, o gerador de dados sintéticos. Então, ele vai ser responsável por, de tempos em tempos, quando a gente observar uma discrepância ali nos resultados do modelo, a gente, cientista de dados, tá? São os key users dos produtos, a gente consegue vir aqui no nosso gerador de dados sintéticos e gerar uma nova base para poder fazer o retreino desse modelo. Então, ele é um produto mais interno ali para a equipe de desenvolvimento de modelagem. Essa é a minha tela inicial, então eu estou aqui no gerador de dados sintéticos, posso clicar aqui em templates, que vai me levar para os templates de base de dados que eu posso ter, que são as que alimentam os meus dois modelos já descritos aqui. Então, eu posso gerar uma base sintética para o meu modelo de PF ou de PJ, para poder ali fazer esse retreino. Vamos supor que eu cliquei ali em PJ, vou gerar minha base sintética, ele vai cair aqui na minha tela 3, para eu poder fazer uma análise aqui superficial, mais para validar um pouco como que está a distribuição de cada variável, né? As variáveis que a gente viu aqui listadas na tela 2, se é uma distribuição normal, binomial, se está uniforme, enfim. Vou clicar aqui em download e vou ter essa base de dados artificial baixada na minha máquina e posso então seguir ali para os scripts de modelagem e retreino para fazer o retreino desse modelo que está em manutenção. Então, essa é um pouco a ideia do MVP. Eu trouxe aqui um pouco a parte do Miro para vocês entenderem melhor. Então, a gente tem o MVP principal, que basicamente vai fazer essa parte de manutenção dos modelos que já estão implementados. E o incremento seria poder criar templates novos. Então, além daquelas 3 telas que eu mostrei, ele tem a possibilidade ali de dizer quais variáveis ele quer, qual que é o problema que ele vai resolver. E futuramente tem esse incremento aí no nosso gerador de dados. Então, a gente tem os cientistas de dados que conhecem os modelos que estão em produção, os cientistas de dados que é novo na área ou de outras áreas que vão consumir esse gerador. Essas são mais ou menos as personas. Então, essas são as nossas jornadas. Ele vai selecionar o template do modelo, vai executar e baixar essa base de dados, vai validar ali se está tudo certo e vai partir para a parte de retreino para poder dar essa manutenção. Então, a gente pensou em 2 sprints no início para criar MVP, que é esse do protótipo que eu mostrei, o principal ali, e depois fazer realmente os incrementos. Vou passar aqui rapidamente pelo backlog. Então, a gente tem aqui os épicos, né? MVP, incremento. Dentro de MVP, a gente tem algumas user stories, elas estão mais descritas aqui, então eu tenho a descrição, 3 user stories com enabler de auditoria de código, definition of ready e definition of done. Então, eu peço aqui anexo de prints de validação pelo time de negócio, documentação do MVP anexado aqui no card da feature e alguns itens demais. Aqui olhando, vamos olhar especificamente para alguma user story, só para vocês verem como que tá. Aqui tem uma. Então, como cientista de dados, quero consultar os templates disponíveis para poder gerar novas bases de dados de retreino. Aí aqui a gente tem descrição certinha, o que tem que ter, as tasks com story points, com a priorização. Aqui a gente tem, então, a nossa definição de features. Então, eu coloquei dentro de categorias, que também eu tenho em português, mas seriam os labels. Então, a gente tem a feature manutenção, que é associada ao MVP, né, que é o core da solução, da manutenção dos modelos. E a feature customização, que é um incremento mais para frente, para poder criar bases para modelos customizados. Aqui tem os critérios de aceitação, definition of ready e definition of done direitinho. São um pouco diferentes do definition of ready e definition of done do product backlog, são um pouco mais simples, justamente para ser um pouco mais agilizado. Então, aqui eu não peço print de nada, mas para fechar o backlog, a gente tem essa questão dos prints, sim. Então, aqui, só para a gente ter uma noção no backlog, essa é a cara da minha sprint 1, então com foco em MVP. E aqui no backlog eu tenho das demais sprints, acredito que seriam 2 ou 3, para fazer realmente um incremento que é um pouco mais complexo. Espero que tenha ficado claro.